Capítulo 11. O vínculo espiritual se aprofunda. 3 voos para o Havaí em 1957, 1 em 1958, 2 em 1959, incluindo o Natal de 1957 e 1958, e agora um terceiro Natal em 1961. O Havaí estava começando a ser um hábito. Para mim, tais viagens não eram apenas uma questão de ir das rajadas de vento e neve de Chicago à suave, gentil e quente brisa do oceano e o sol líquido do Havaí tropical. Não foi esta terra exótica, rodeada por um mar azul turquesa, com montanhas estreitas subindo do meio, que me atraiu para o Havaí. Tal beleza proporcionou apenas o cenário para um contato cada vez mais estreito e profundo com o meu professor. Uma oportunidade inestimável de observá-lo no trabalho e de se divertir em longos períodos de disponibilidade como ouvinte, pois ele relatou muitas de suas experiências pessoais com colegas do passado e deu informações interessantes sobre relações familiares, e de ter o raro privilégio de compartilhar alguns de seus mais profundos sentimentos, pensamentos e preocupações. Isso era o que o Havaí significava para mim, uma experiência em consciência. Em nenhum momento essa experiência foi mais significativa ou profunda do que durante o mês de dezembro de 1961, culminando com as férias de Natal e Ano Novo. Joel parecia estar com um humor menos pesado, muito mais feliz do que de costume e com um maior grau de paz interior. Como sempre, Emma e Joel me encontraram no avião e me levaram ao meu hotel, The Rosalie, onde eu morava em um apartamento de um quarto no lado do barlavento do edifício. Emma deu as boas-vindas à minha estadia no Havaí por causa de uma proximidade que havia crescido entre nós. Além disso, deu-lhe mais liberdade e tempo para passar com seus filhos, 2 dos quais moravam na 22 Kailua Road. Nesta época, falei com Joel sobre alguns dos estudantes com os quais eu estava trabalhando, pois não tinha certeza exata dos passos a serem tomados. Ele explicou com muito vigor que, ao fazer um trabalho de cura, é claro, nunca levamos uma pessoa em nosso pensamento, mas sempre reconhecemos qualquer problema que pareça ser a mente carnal ou condicionada, que é impessoal. Ele acrescentou que, ao lidar com estudantes, eu tinha a responsabilidade de ressaltar que, embora a obediência a códigos morais como os 10 mandamentos não fizesse uma pessoa espiritual, uma pessoa que tivesse desenvolvido um grau de consciência espiritual não os violaria grosseiramente. Em nosso trabalho de cura espiritual, porém, nunca devemos tentar mudar ou melhorar uma pessoa, mesmo que no ensino apontemos a importância da integridade espiritual. Ele me disse para encorajar os pacientes a estudar os escritos, para que em vez de se debruçar sobre o problema, eles se debruçassem sobre as coisas de Deus. Como professores ou praticantes, nós somos os instrumentos através dos quais essa luz que nos foi dada jorre para um mundo sombrio. Ouvindo Joel ditar a correspondência, engajando-se em conversas profundas com ele, especialmente sobre a direção em que o caminho infinito estava se movendo, e discutindo os novos livros projetados, preenchiam todos os dias da manhã até as horas da noite. Desde que ele imaginou pela primeira vez um livro sobre cura espiritual avançada, eu havia começado a reunir material para esse fim, e havia trazido comigo os primeiros 4 capítulos. Mas já sua mente estava cheia de novas ideias, especialmente por causa da forma como a mensagem estava se desenvolvendo em suas meditações e trabalhos públicos. Assim, enquanto nos sentávamos à mesa da sala de jantar em um dia quente e ensolarado, revisando os capítulos sobre cura espiritual avançada, ele disse: "Isso está ótimo, mas vamos esquecer isso por enquanto, e em vez disso, vamos fazer um livro sobre misticismo. Como foi o aspecto místico do caminho infinito, com seus princípios específicos, para ajudar o aspirante a alcançar a consciência mística, que primeiro me atraiu a mensagem,
um aleluia silencioso ressoou em meu coração. Porque o tema de como melhor esclarecer a vida mística e sua natureza, um tema que percorreu todo o trabalho de Joel desde o primeiro livro, era o mais alto em sua mente. Era natural que uma parte considerável de seu trabalho comigo nesta viagem se centrasse em torno de uma discussão sobre tempo e espaço e como superar a tirania que estes imporiam. Novas visões se abriram para mim com um vislumbre de além do além. Parecia cada vez mais próxima da realização de que não há lá e depois, mas apenas aqui e agora. Carta de 4 de janeiro de 1962. Queridos Zema e Joel, minha primeira carta apenas tem que ser para vocês, assim como meu primeiro pensamento é sobre vocês. E como posso dizer-lhes o que esses dias significaram para mim, a alegria das horas e horas com vocês? Não pode ser dito. O discernimento desenvolvido por vocês é a minha única garantia de que vocês têm alguma compreensão de toda a minha alegria e gratidão. Dar-me esta viagem foi uma coisa tão bela de se fazer, mas muito mais bela foi a doação de vocês mesmos, suas partilhas de tantas horas preciosas comigo. A única maneira que conheço de dizer obrigada é dedicar-me todos os dias a este trabalho e especificamente ao trabalho diário para vocês dois. Obrigada pelo mês mais perfeito e belo que já conheci, que se estenderá para sempre como agora. Com muito amor, Lorraine. Carta de 7 de janeiro de 1962. Querido Joel, Anne e Alex Cruz vieram de Cleveland no final da noite de sexta-feira para ter um relato de primeira mão de minha bela experiência. Eles ficaram tão entusiasmados quanto eu. Infelizmente, uma tempestade de neve cegante chegou a eles e saíram cedo no domingo de manhã. A previsão é de 10 centímetros de neve. Tivemos uma casa transbordante na última quinta-feira, quando tivemos nossa reunião de carta, que consistia principalmente de contos do Havaí. Houve uma bela resposta deles, e fiquei feliz de ver tantos comparecendo. Quando cheguei em casa, parecia que o mundo inteiro estava prestes a desabar em minhas mãos. Tantas chamadas chegaram nos primeiros 2 dias que quase não dormi, mas agora as coisas acalmaram um pouco. Amanhã começa o trabalho de meditação do meio-dia. Será interessante ver o que acontecerá. Como está a Daisy? As meditações têm sido boas, especialmente no plano, e o não poder tem sido tão claro que continuo a aguardar até ouvir de você o contrário, assumindo o trabalho diariamente e por vezes, algumas vezes por dia, para você também. A memória do meu mês no Havaí ainda está comigo como uma joia perfeita a ser acarinhada, mais real do que o que está aqui, e realmente não é uma memória, mas uma experiência contínua. Sinto que estou cerca de 90% lá e 10% aqui. Espero que ninguém perceba o olhar distante que tenho nos olhos. Parece cada vez mais próximo da realização de que não há lá e depois, mas apenas aqui e agora. Tanta coisa foi absorvida naquelas horas e horas com você, Joel, que levarei uma vida inteira para expressar. Para mim, não há maior presente do que o de poder sentar-se na sua presença. A experiência foi além de qualquer preço. Meu coração transborda de amor e gratidão. Amorosamente, Lorraine. Carta de 10 de janeiro de 1962. Queridos Emma e Joel, parabéns, mas como está frio. Ontem à noite estava 15 graus ou mais baixo de zero, e quando eu estava chegando em casa ontem, no meio da tarde, a hora mais quente, estava 11 abaixo no edifício Palmolive bem perto de mim. Esta é certamente um tipo de semana empolgante para iniciar nossas meditações do meio-dia. Mas estamos fazendo isso mesmo que ninguém queira meter o nariz para fora, a menos que seja absolutamente necessário. Por isso tivemos 6 em cada reunião. Isso em si é um tributo à devoção daqueles que vieram. Como eu teria adorado ter ficado em casa esses dias em vez de sair,
e até mesmo um táxi não estava disponível. Mas como sou a mulher de ferro robusta, resisti a isso, pronta para descer agora para as sessões de quarta-feira. Eu simplesmente não acredito que cheesecake possa estar em sua dieta. Isso é bom demais para ser verdade. Me avise como você se sai com isso. Ontem eu perdi o controle de minha alimentação. Tanto frio que tive que me consolar de alguma forma. Soube que todos vocês se divertiram elegantemente no sábado e com a comida que estava fora deste mundo. Com muito amor, Lorraine. Carta de 11 de janeiro de 1962. Querido Joel, você deve saber quanto alegria sua última carta me deu. Eu realmente trabalhei pela liberdade e pela libertação de todo esse hipnotismo para vocês todo o tempo que estive lá e todos os dias desde então. Agradecida também por ouvir sobre Daisy e por ela ter tido uma cura instantânea. Quando você me falou sobre ela, instantaneamente veio que assim como não há poder na má prática, também não há poder no medo da má prática. Eu não sei se você está ciente do medo profundo e profano que ela tem da má prática. Um medo que eu percebi também se comunicou a outros. Não o entendo, mas talvez não tenha respeito suficiente pela má prática, isto é, o senso pessoal de má prática. Foi uma das coisas que me afastou de meu ensino anterior. De qualquer forma, por favor, não mencione isto a ela, mas talvez seja algo para você observar. Novamente, meu coração está cantando com a alegria da boa notícia de que Emma está despertando um pouco. Com amor, Lorraine. Carta de 21 de janeiro de 1962. Querido Joel, é assustador, positivamente assustador. Você se lembra que eu te escrevi que tinha trabalhado na fita O Eu Místico toda a terça-feira passada e parte da quarta-feira, e como fiquei profundamente comovida com isso? Você sabe qual é o tema da fita? A reencarnação, a pré-existência e a continuidade da vida. Ontem, suas 2 notas de Maui vieram em que você falou sobre isso mesmo. Como essas ideias estavam penetrando em sua consciência na terça-feira e provavelmente antes disso, e depois como isso aconteceu na quarta-feira. Isso não é interessante? Eu tinha dezenas de transcrições dispostas para trabalhar e ainda assim, de todas elas, eu escolhi apenas aquela que certamente não era a lógica do ponto de vista da sequência, porque não é o próximo capítulo que está por vir, mas apenas um capítulo do livro em algum lugar. Agora te pergunto, foi minha sintonia com sua consciência, minha unicidade com ela, que me levou a esse capítulo em particular neste momento? Deve ter sido. Foi também o impacto da transcrição que eu estava sentindo, ou foi o contato direto com sua consciência que fez dela uma experiência tão tremenda? Até que suas cartas revelassem o que estava acontecendo em você, eu pensava que era a consciência que eu sentia na transcrição, mas agora me pergunto se ela estava vindo diretamente através de você, e desta vez fui capaz de capturá-la. Esse tipo de coisa já me aconteceu antes, mas nunca deixo de me perguntar e de me maravilhar quando isso acontece. O título sugerido do novo livro, Um Parêntese na Eternidade, soa com muita superioridade, realmente poderoso. Segurem-no perto. Este último livro vai ser tão maravilhoso que merece um título que prenderá a atenção. Será lindo, belo, maravilhoso. Você não pode saber a alegria que estou encontrando trabalhando nele. Estou em casa nele e é um lar tão bonito. Há um fogo ardendo em mim agora, um brilho quente e radiante e muita paz. Com amor, Lorraine. Carta de 4 de fevereiro de 1962. Queridos Emma e Joel, obrigada por suas boas cartas que significaram tanto para mim. Sua experiência com a tempestade de vento deve ter sido um dos momentos mais importantes que se estende pela eternidade. Muito grata por saber disso. A unicidade da consciência é sempre uma consciência subjacente, mas esses momentos e experiências que dão provas concretas disso, como na experiência com o eu místico e o seu parênteses na eternidade, são sempre coisas preciosas.
Seu último parágrafo nessa mesma carta sobre o novo corpo e que cada nova elevação da consciência é realmente uma nova encarnação é algo para se viver e incorporar. Muito maravilhoso. Sim, tenho estado ocupada. Parece que o mundo despejou todos os seus problemas no meu colo. E se há uma doença incurável que não foi colocada à minha porta durante as últimas 2 ou 3 semanas, ainda ouvi falar dela. Tem havido alguns casos muito críticos que me fizeram continuar noite e dia. Consequentemente, estou muito atrasada em todo o restante. A grande solução é eu chegar ao ponto em que só haja cura com um sorriso e nenhum tratamento envolvido. Às vezes é assim, e estou completamente no espírito, mas novamente há momentos em que realmente tenho que ir bem fundo, bem no fundo. Estou aprendendo muito com tudo isso e sou muito grata por isso, e pela oportunidade que isso me dá, mesmo que eu certamente não tenha sucesso em todos os casos de forma alguma. A possibilidade e a perspectiva de ir para a Califórnia parece cada vez mais distante. O novo livro deve ir adiante. Ainda há muito a ser feito. Valborg e eu precisamos de tempo juntas para trabalhar nele e não sentir que estamos trabalhando contra o tempo. Com muito amor, Lorraine. Carta de 13 de fevereiro de 1962. Querido Joel, posso entender como você se sente sobre o trabalho que já fez como sendo uma coisa do passado, morto, mas morto apenas para você, e que agora você está entrando em uma nova fase. Isso, penso eu, é evidente no trabalho recente. Se você estivesse temendo o passado ou se estivesse se contentando com seus louros, satisfeito e complacente, nada mais poderia chegar. Certamente a complacência é o destino da humanidade e sua maldição, sendo responsável por muitos de seus problemas. É esse eterno afastamento do passado e a busca do além, além do além, que torna possível o trabalho sempre novo e fresco que sai de você. Quando você diz que gostaria de ir embora, meditar e escrever, você toca um acorde responsivo em mim. Isso seria tão maravilhoso para você e é tão importante. Você se tornou um instrumento tão perfeito, um canal tão disposto, que você deve ter esse período de retiro no qual deixar nascer este novo agitador de almas dentro de você. Seria maravilhoso estar perto de você em um momento como este. Penso com tanta frequência, muitas vezes por dia, naqueles dias no Havaí, quando eu tinha tantas horas na sua presença, e como eles eram inestimáveis. Deveria ser o suficiente para me durar para sempre. Era como se o parêntese na eternidade tivesse sido apagado por aquele pouco tempo e só a eternidade estivesse lá. Com amor, Lorraine. Carta de 15 de fevereiro de 1962. Querido Joel, obrigada por suas cartas, por compartilhar sua tristeza comigo. Por isso, acima de tudo, quero fazer parte de tudo isso. É triste e desanimador ver as mesmas pessoas que pensávamos ter a visão mais clara deste ensinamento se afastarem. Quando ouço falar de tais coisas, me pergunto por que você tenta ensinar alguém, e ainda assim sei que a razão é que você é compelido a fazê-lo. Mas é uma tarefa ingrata. Eu sei que você não olha para ninguém por gratidão, mas apenas para ver se a semente criou raízes. E é isso que eu quero dizer com tarefa ingrata. Ela cria raízes firmes com tão poucos de todas as centenas. Vejo a mesma coisa aqui em uma escala menor. A minha reação é querer deixá-las em vez de dedicar horas e horas a elas. E com que propósito? Então lembro que a única razão pela qual isto significa tanto para mim é que eu devo ter tocado nele muitas vezes em experiências de vida anteriores, e que por fim o gotejamento constante da água acabou desgastando a resistência. Portanto, penso que às vezes, talvez, eu seja apenas mais uma pequena torneira através da qual a água está pingando pouco a pouco no solo pedregoso para ajudar a torná-lo fértil. Se não nesta encarnação, então em alguma futura. E você é o rio poderoso com desfiladeiros profundos no sentido humano. Ajuda-me muito a lembrar que tudo isto é hipnotismo e que ninguém jamais deixou realmente o seio do Pai.
Obrigada por me deixar fazer parte de sua missão conjunta. Vou trabalhar firme e consistentemente com o princípio da natureza do poder espiritual. Valborg veio aqui ontem por algumas horas. Ela parecia tão cansada e fraca que eu fiquei chocada. Ela ainda não está no topo da colina. Tem sido um momento difícil para ela. Eu percebo que a empurrei demais e não devo mais fazer isso. Não posso mais deixá-la trabalhar sob pressão e devo consertar meus caminhos. Ela é um anjo tal que se desgastaria até o osso para conseguir fazer tudo. Em todos esses anos, ela nunca me decepcionou uma única vez. É um grande recorde. Com amor, Lorraine. Carta de 20 de fevereiro de 1962. Querido Joel, trabalhar com poder espiritual me deu como primeiro fruto uma maravilhosa sensação de relaxamento na presença e a imanência do reino dos céus. Minha resposta a cada chamado desde sua carta tem sido a confiança de que nenhum poder é necessário e que este poder espiritual que está me usando é um espírito gentil, uma luz na qual não há trevas. Os chamados têm vindo tão rápidos e furiosos que isto é exatamente o que eu precisava para me lembrar que nenhum poder e nenhuma força são necessários. Você já sentiu um peso por causa da contínua busca de ajuda por parte das pessoas do mundo? Deixar o poder espiritual ser o poder me deu uma tal libertação disso. Ele quebra o hipnotismo. Ao apontar este princípio de meu reino não é deste mundo, ou este é um universo espiritual, incorporeidade é a palavra com a qual tenho trabalhado nesse sentido. O ser incorpóreo não pode estar doente, nem bem, rico ou pobre. Ele está acima e além de todos os conceitos humanos. Eu, consciência, sou um ser infinito, sem limitações, livre e puro. A única pergunta que tinha quando fui ao Havaí era para pedir maior esclarecimento sobre o tempo e o espaço, e agora isso me foi dado, e me resta deixar que as sementes brotem e cresçam em silêncio e sigilo. Boa navegação para vocês dois. Com amor, Lorraine.